Espero que o barulho não esteja atrapalhando. Calibrando aqui o filamento novo, né? Dando aquela calibrada aqui no nosso, usando o nosso bench. Antes de começar o vídeo por si só, queria mostrar, olha só, cara, a gente conseguiu imprimir esse suporte aqui para cortina, ó, em PLA, cara. Eu achei que só daria para fazer em PLG, em PETG, quer dizer, mas imprimimos aqui em PLA, achei que ficou bem bacana. Gostei bastante do resultado, bem resistente. E a produção aqui tá continuando. A gente pegou uma encomenda meio grandinha, fazendo 3 bandejas ali. Nós estamos aqui com 25 São Francisco, cara, para entregar. Então aqui tá com suporte, tudo, né? Acho que eu exagerei um pouquinho no suporte. Não sei, fiquei meio com receio que eu deixei imprimindo quando eu não tava em casa. Então fica um pouquinho de receio. Mas, bom, aprender é melhor usar a questão do suporte, né? Mas esse aqui é ele já sem o suporte. E aí ele tem um passarinho. Ai, se vai dar pra ver aqui. Tem um passarinho que a gente vai colar ali aqui na mão dele, ó. E aqui eu tenho que fazer 25 desse. Eu até tentei colocar mais aqui na mesa, cara, mas algumas placas saíram meio deformadas. Elas ficaram muito próximas aqui. Então não sei, por segurança, né, eu não consigo fazer menor, que tem que ser esse o tamanho que a pessoa pediu. Acho que são 13 centímetros, eu não lembro. Então não consegui colocar mais, então vou ter que fazer no 3 em 3. Mas é isso, aqui a gente mostra a rotina, né, de real. Então eu tô colocando para despertar ali, demora, tá fazendo 3 horas e meia, né, que vai imprimir esses 3, ó, falta 1 hora e 58. Então a cada 3 horas e meia mais ou menos, quando eu tô em casa, né, eu coloco para despertar. Então hoje de madrugada eu vou acordar mais ou menos umas 4, né, para poder trocar, né, senão não dá tempo. Tem que entregar na quinta-feira, hoje já é na segunda, então só para poder dar tempo, né? E como eu trabalho, eu fico fora o dia inteiro, então o negócio vai ter que ser acordar de madrugada mesmo. Mas é isso, faz parte do processo, né? E aí, galera, beleza? Então, desde faz um tempinho, acho que um pouco mais de um mês que eu gravei o primeiro vídeo desse canal. A ideia aqui, na verdade, como eu sou iniciante, como eu falei, então é conversar também de iniciante para iniciante e falar um pouquinho sobre a rotina, né? Mostrar aí passo a passo, registrar todo esse processo na impressão 3D, alguns takes aí, né, de alguns projetinhos que a gente pegou. Então eu vou falar basicamente como que eu consegui minhas primeiras vendas, né, como vender, sendo tímido, porra, eu sou tímido demais, mas se você quer trabalhar com impressão 3D, meu amigo, infelizmente ou felizmente, tem que sair para vender, não tem jeito. Antes de começar, é importante deixar seu like, se inscreve no canal, o canal que é novo, então que poder dar essa força ajuda demais. Eu vou falar aqui como funciona, né, como que eu tenho lidado nessa rotina nova, né, de impressão 3D. É algo novo para mim também, eu comecei faz pouco mais de um mês, né, então pouquíssimo tempo, e é importante sempre ter uma meta. Então, a minha meta hoje é faturar e é vender R$550 por mês. É muito baixo, obviamente, mas, cara, já é um grande desafio, né? Eu falo esse número para mim muito por conta que é o valor que eu tenho de parcela para pagar na impressora dos filamentos. Então, quando eu comprei a impressora lá atrás, né, um mês e pouquinho atrás, eu parcelei a impressora, parcelei alguns filamentos, alguns utensílios, né, como calicates e tudo mais. Então foram algumas coisas que eu acabei comprando já de primeira mão, porque eu sabia que iria usar, então já embuti tudo na primeira parcela. Então essa é a minha meta no mês, então eu trabalho muito em cima para poder pelo menos pagar a impressora. É claro que se vier mais, pô, obviamente é sucesso, mas o objetivo principal seria esse, de pagar a impressora. E eu quero falar como que surgiram as primeiras vendas. Bom, eu criei um Instagram, né, para quem não segue, tá aqui na descrição do vídeo. Criei um Instagram para falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho já 2 segmentos, né, que eu atuo, por assim dizer. Então, primeiro eu falo sobre basquete, na Papai Lebrão, para quem não conhece, é só seguir lá no Instagram e também aqui no YouTube. Então eu falo sobre basquete, LeBron James, Lakers. Então tem um público lá. Ainda de fato não postei nada sobre, né, por conta que eu tô aprendendo ainda a mexer. Então, e pelas demandas que acabaram surgindo nos últimos dias, não estou conseguindo postar, então ainda não me arrisquei a postar por lá. Mas a minha esposa, além do trabalho CLT dela, tem um trabalho de papelaria criativa, então ela já tem um certo público aqui na minha cidade, então é local, aqui em Araras. Então começamos a postar algumas coisas também no Instagram dela, e aí que surgiram
as primeiras vendas por si só. Muito ela falando também, eu falando para os meus amigos, para quem trabalha comigo. Então é isso. Então a primeira coisa que é importante, né, por mais que pareça óbvio, fale para o mundo que você está trabalhando com impressora 3D. Uma coisa que eu vi bastante em alguns vídeos também aqui no YouTube é que ninguém liga para que de fato que você está fazendo em 3D. Acho que esse é a parte mais menos importante, por assim dizer, né, de você estar vendendo algo. O que o pessoal quer é saber o que você pode produzir, o que você pode solucionar. É uma coisa que para mim me ajudou muito para crescer um pouquinho no Instagram. Eu cresci, né? Tô com 170 seguidores, muito pouco, mas eu enviava meu story, né, do meu perfil pessoal para os meus amigos, né, para familiares, pedia ali para minha mãe, enfim, meus pais, os amigos poderem repostar. Eu marcava essas pessoas, pedia, né, para que divulgassem de certa maneira. Então é uma maneira que eu encontrei pelo menos de mostrar que eu estou fazendo isso. Outra coisa que eu fiz bastante também, eu não sei bem ou se eu fui mal, mas enfim, eu fiz bastante coisinha para familiares próximos. Então, chaveirinho que eu dei de brinde, dei de presente de aniversário, elefantinho de decorativo que eu dei de presente de aniversário, né? Então, eu dei essas coisinhas assim, chaveiro pro meu barbeiro, enfim, cara, eu tentei fazer essas coisas para divulgar que eu estava fazendo esse tipo de trampo. Então, uma maneira que eu também encontrei de divulgação. Então, o resumo da história, minhas primeiras vendas saíram de pessoas que já confiavam em mim, que já me conheciam, ou a minha esposa, e aí foi indo nessa divulgação boca a boca, acabaram surgindo alguns pedidos, né? Então, esse começo de oferecer para as pessoas é muito importante, e o que me ajudou bastante foi de fazer esses brindezinhos, né? Nem que, cara, você gaste aí 20, 30 gramas de filamento, às vezes acaba sendo legal. Por exemplo, eu fui numa festa junina da minha família nesse último sábado, eu pensei depois, cara, teve aqueles bingos, né, que enfim, de brincadeira, com aquelas prendas, eu poderia ter feito alguma coisa legal para poder sortear, né, que ali tinham 30, 40 pessoas, né, que talvez nem todos sabem ainda que eu trabalho com isso, mas assim, impressão 3D, ao contrário de que muitos dizem, não é fácil, não tô sentindo que seja algo fácil, por mais que alguns projetos só pegar e imprimir, mas grande parte desses projetos, né, que eu só peguei e só imprimi, eu fiz cagada, reduzi ali a questão do preenchimento em algumas peças que não podia, deixei com preenchimento muitas que não precisavam, coloquei suporte, eu mostrei agora há pouco do São Francisco, que eu achei, cara, totalmente desnecessário. Só para vocês terem uma noção, deixa eu tentar mostrar aqui. Aqui, ó, na mão, cara, ficou meio zoado assim, e ele tá pegando bem no passarinho, ó, tá vendo? Então eu não sei se precisava de tudo isso, cara, de suporte aqui, sabe? Eu acho que eu desperdicei bastante ali. Eu coloquei imprimindo de madrugada, antes de dormir, né? São 12 horas de impressão e... De madrugada não, coloquei acho que às 9 da noite, coloquei. Aí quando eu acordei, já tirei rapidão, saí pro trampo, aí cheguei agora 8 e pouquinho, tinha acabado e só fui perceber agora, né? Ó, sem o suporte, não sei se dá pra ver, a mão tá meio zoada assim, tá vendo? Né? Então, enfim, vou tentar dar uma lixada, passar um isqueirinho pra ver se eu consigo recuperar pelo menos, pra não ter que imprimir de novo, né? Porque o acabamento agora a gente que faz. E também uma outra coisa, eu vejo poucas pessoas falando, mas eu comecei a fazer isso, fiz algumas vendas por lá, eu achei que foi legal, né? É um lugar que você consegue oferecer, então você posta lá no Facebook, entra no seu Facebook, eu não uso muito Facebook, mas estou usando para isso, posta lá o seu produto no Marketplace, cara, é bem intuitivo, é bem fácil de fazer, bem tranquilo mesmo, de verdade. Então você vai postar as fotos, descrição, aí ChatGPT, Cloud faz para você. E aí você vai postar isso em grupos também. Você participa, grupo de vendas da sociedade e tudo mais. É um lugar que você não tem que pagar comissão, não tem, né, igual para Shopee, do Mercado Livre, né? Nada do tipo. Você consegue anunciar de graça, por assim dizer, e você consegue vender direto. Então, aqui vai também uma outra dica, né? Eu estava esquecendo, ainda bem que eu lembrei, de Marketplace do Facebook. Cara, me ajudou demais no começo. Então, eu acho que é um lugar que dá para você testar essa questão do Marketplace, testar o seu produto e também validar o seu produto. Pessoal, era isso que eu queria falar, né? Como foram minhas primeiras vendas. Acho que quanto mais vídeos a gente puder falar sobre, né, a gente consegue ajudar mais gente, assim como também vejo vídeos quase todos os dias,
né, de outros criadores de conteúdo aí, falando sobre impressão 3D. Depois eu posso até mostrar, eu criei uma planilha, criei um sisteminha aqui para mim, porque eu tava me sentindo muito perdido em questão de controle de gasto, de pedido, de orçamento. Cara, eu tava perdidaço. Então eu posso postar, caso vocês queiram, né, e curtam o vídeo, sobre como que eu fiz. Eu fiz praticamente pela Cloud, que é aquela IA, né? Enfim, tem algumas mensagens que são gratuitas. Eu também uso a versão gratuita e consegui desenvolver uma planilha. Só que aí coloquei no celular também, então coloquei no Drive. Eu achei que pra mim é o que tá funcionando. Então, todo o orçamento eu faço por lá, pedido, agenda, enfim, estoque de filamento, tudo por lá. Eu tô me sentindo mais tranquilo, assim, não tô tão perdido assim. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então, muito obrigado, né? Vou tentar postar mais vídeos falando sobre rotina, uma coisa que eu praticamente gosto de ver. Então, vou tentar passar para vocês também como que está sendo a minha rotina, rotina de quem quer empreender e de quem não vai desistir de jeito nenhum. Certo, rapaziada? Tamo junto, hein? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!